Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, o Vasco empatou, vai forçar o jogo de volta quarta-feira que vem com o Cuiabá pela Copa do Brasil. Vai ser quarta-feira à noite em São Januário. O Marcinho teve a grande chance de se firmar como titular, mas se deu mal. Foi vaiado pela torcida vascaína que estava presente na Arena do Pantanal. Enfim, o Vasco não agradou nem ao técnico Doriva, mas uma bola parada foi um empatezinho no final que acabou sendo um bom resultado com a falta cobrada pelo Rodrigo. Você vai ver daqui a pouquinho. Destaque dele com o cartão vermelho. Alô, Gilson Ricardo. É isso, garotinho. É justamente pro Marcinho, né, Zé Carlos? Porque o Marcinho, quando o Eurico contratou o Marcinho, é o camisa 10 do Vasco, é a referência do Vasco. Tá aqui o Marcinho, na apresentação do Marcinho. Jogou pelo Flamengo, jogou pela Vitória, tem histórias. No Vasco não aconteceu ainda. Não, o Campeonato Carioca não foi bem, ficou na reserva algumas partidas. Agora na Copa do Brasil não está jogando bem. Ô Marcinho, ô meu querido, e aí, Marcinho, o que tá vendo, querido? Esqueceu a bola em casa? Tem outras aí, irmão. Vasco e Cuiabá se enfrentaram pela Copa do Brasil e empataram em 1-1. Veja os gols. O Cuiabá deu trabalho para o Vasco no jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, o campeão da Copa Verde jogou melhor e levou perigo ao goleiro Martim Silva. Na segunda etapa, o atual campeão carioca acordou, mas foram os donos da casa que abriram o placar. Madson errou, Maninho roubou e cruzou para a área. A bola bateu na trave e no goleiro vascaíno antes de entrar. A torcida foi ao delírio. No último minuto dos acréscimos, em cobrança de falta, o zagueiro Rodrigo soltou uma bomba. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não teve jeito. Cuiabá 1, Vasco 1. Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em São Januário. O Cruz Maltino se classifica com um empate por 0-0. Já os atuais campeões mato-grossenses precisam vencer ou conquistar um empate por mais de 2 gols. O Cuiabá foi campeão da Copa Verde e campeão estadual também, lá no Mato Grosso. Agora, aquele Maninho que cruzou lá da esquerda, ele centrou a bola para a área, não achou não, Gilson? Ele mandou, né, garotinho? Bateu na trave, bateu no Martim. Daqui é comigo, daqui que eu resolvo. Aí jogou para a área, aí deu sorte que a bola bateu na trave, bateu no Martim Silva. Acho que o nosso colherão aí nessa aí deu uma bobeira e a bola acabou entrando. Esse que é o perigo da Copa do Brasil. Aí agora eles vêm para cá, fechadinho, aí mete um gol, faz 1-0. Complica pro Vasco, então tem que ficar atento a esse jogo. É o tipo do jogo perigoso, garotinho. Aliás, o ano inteiro a gente ouve falar, o Vasco forte dele é a bola parada. E foi mais uma vez o Rodrigo, ele bateu um tiro de meta ali. Deu uma bomba e o goleiro saiu atrasado. O goleiro foi com mão de alface também, né? meio atrasadão, não foi não? Meio atrasado. Quando ele tentou chegar, mas o Rodrigo chuta forte, né, Zé Carlos? Muito forte. A entrada do Bernardo, a entrada do Iago, a entrada do John Clay, não melhorou um pouquinho o time do Vasco. Mas não resolveu. Não jogou bem, não jogou bem. E o Doriva está preocupado. A verdade é a seguinte, os times cariocas estão entrando no Campeonato Brasileiro, fizeram o Carioca como a pré-temporada, eu falo isso. Teve um mês para treinar, os caras mas a pré-temporada para valer... o Campeonato Carioca é pré-temporada, aí os caras falam, pô, hoje estão esvaziando o Campeonato Carioca. Mas eu estou falando alguma mentira, gente? É pré-temporada, sim, claro que é. O Flamengo ficou lá em Atibaia, voltou para jogar com o São Paulo, perdeu para o time reserva do São Paulo. São Paulo ontem se enrolou todo, também foi eliminado da Libertadores. Aí agora o Flamengo joga com o Sport domingo no Maracanã. O Vasco vem desse empate aí na Copa do Brasil. Joga com o Figueirense 11 da manhã empatou em casa com o Goiás, na abertura do Campeonato Brasileiro. Joga domingo com o Figueirense 11 da manhã. O Fluminense ganhou de 1-0, um golzinho lá do Vinícius, já meio chorado, mas a bola entrou. E o Botafogo ganhou do Paysandu, que vai todo mundo falar, ganhou. Mas teve um gol mal anulado do Paysandu, que agora sabe qual é a palavra de consolo para a torcida do Vasco? O Vasco está 8 jogos sem perder. Está invicto 8 jogos. Essa é a verdade. O Vasco está invicto 8 jogos. O Doriva ontem reprovou a atuação do time do Vasco. O Vasco, aquele Vasco que você viu contra o Botafogo, não é o Vasco que você está vendo agora não, Gilson. Jogou mal. A galera mesmo foi lá prestigiar o time. Você vê que a galera apareceu no estádio, mas muita gente vaiou. O próprio Marcinho, como nós falamos aqui, foi muito vaiado. O Bernardo também não jogou bem. Ô, Bernardo! O Júlio dos Santos jogou mal? O Júlio dos Santos, eu acho o Júlio dos Santos muito lento, cara. Ele pode jogar bem, mas eu acho ele meio lerdo, meio...
preguiçoso. Agora o Bernardo, ô Bernardo, meu querido, e aí, Bernardo, meu querido, o que tá vendo, companheiro? Ele, quando entra, às vezes melhora. Quando começa jogando, não se dá bem. Você está lembrado que o presidente do Flamengo recusou várias propostas? Aliás, o presidente do Flamengo está dizendo que vai aceitar as várias propostas para jogar pelo menos 6 jogos fora do Maracanã. O Fluminense não aceitou. Recusou uma proposta, 850 mil, hein? E vai enfrentar o Corinthians no dia 24 de maio, no Maracanã. O presidente Peter Cinci explicou o motivo. Entende aí? O Fluminense decidiu abrir mão de jogar no estádio Mané Garrincha para mandar o jogo contra o Corinthians, válido pela 3ª rodada do Brasileiro no Maracanã. O tricolor recebeu uma proposta de 850 mil, o que ajudaria na compra do volante Edson para ter a torcida presente na partida. Em sua página no Facebook, o presidente do clube justificou a recusa e disse que na primeira rodada, o jogo do Fluminense teve o melhor público entre todos os jogos. Antes de enfrentar o time paulista, o tricolor entra em campo contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 4 horas da tarde, em Brasília. E tem um detalhe importante, você está lembrado da decisão, da finalíssima entre Vasco e Botafogo? Deu 3 milhões e cacetada. Sabe quanto cada clube recebeu? 700 e poucos mil reais. Então, o Fluminense para jogar no Maracanã e receber uma cota igual a essa lá do Mané Garrincha, tem que dar quase 4 milhões de reais, porque a despesa do Maracanã é muito grande, Gilson. E tem que botar 40 mil pessoas no estádio, 40, 45 mil pessoas, e não está fácil. É início do Campeonato Brasileiro. O presidente vibrou que deu um bom público, foi jogo sábado à noite contra o Joinville, 9 da noite. Mas 20 mil, presidente. Vai ter que colocar mais que o dobro contra o Corinthians. E o Corinthians, quando tomou uma pancada, a galera está um pouco desanimada, hein? Agora o técnico Ricardo Drubski está barrando o Gerson. No treinamento ele fez um teste com Wagner e fez um teste com Vinícius. Será que não tem lugar? Até o Robert tem lugar nesse time. É o jogador de habilidade. Vem lá da base. Agora, barrar o Gerson só se é para poupar porque vai vendê-lo agora. Assim como ele não foi convocado para a seleção. Não, ele ficou fora o Gerson. Aí já tinha o Fluminense vibrou. Eu queria entender. Ai, maluco, tem de nada, bagulho é doido. Eu queria entender, maluco, eu não entendi. Aí o Fluminense vibrou que o Gerson não foi convocado. Que bom, convocou o Kennedy, mas não convocou o Gerson, que ele convocou o Marlon. Mas o Gerson não foi para a seleção. Aí o Gerson vai ficar na reserva, era melhor ele ter ido para a seleção. Para se não jogar, jogar na seleção. E o Antônio Carlos e o Magno Alves vão estrear exatamente porque tiveram que refazer o contrato. Porque a assinatura era do presidente Peter Cinci. Aí se lembraram, ele está suspenso por 15 dias, então de repente não vai valer. Olha só, se põe em campo e de repente... Está arriscado perdendo tapetão. Com o Jamegão lá que não valia. Chega lá, e aí? Aí começa a confusão toda de novo, né? Aí tem que chamar o Vanderlei, que o Vanderlei fala que tem que sair da confusão. Aí refizeram os contratos, consequentemente, eles têm condição de estrear. Tem novidades e jogadores voltando no Flamengo. Confira o que rolou no treino de ontem. No treino desta quarta-feira, Vanderlei Luxemburgo manteve Almir na equipe titular. O meia entrou na posição de Arthur Maia no jogo contra o São Paulo e parece que teve a atuação aprovada. O destaque da atividade foi Paulinho, que voltou a disputar um coletivo após lesão na coxa. Samir também voltou a participar do treino. Armeiro voltou a treinar com bola, mas separado do grupo. A expectativa é que o colombiano se junte aos demais jogadores no decorrer da próxima semana. O Flamengo estreou com derrota contra o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Sport no Maracanã neste domingo em busca dos primeiros 3 pontos na competição. Eu acho que é aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Agora será que o Paulinho, meu querido, e agora vai, Paulinho? Agora vai, querido. Vamos lá, Paulinho. Paulinho, e o Eduardo da Silva? E o Eduardo da Silva? O da Silva tá lá, tadinho. Rapaz, agora a gente entende porque que ele era reserva na seleção da Croácia, que não era essa bola toda. Porque, Zé Carlos, o que atrapalhou a carreira dele foi aquela condição quando ele jogava no Arsenal, na Inglaterra, que ele levou aquela pancada, quebrou todo o tornozelo, o cara deu uma... E aí aquilo atrapalhou muito a carreira dele. E aí ele não conseguiu mais engrenar. Agora o Paulinho, Samir, meu querido, agora vai, Samir. Vamos ver se o Flamengo embala. O Flamengo é o rei do departamento médico. Como tem jogador machucado, que loucura, rapaz. Os poderes do Flamengo aprovaram um empréstimo de 4 milhões de reais. Aí começa a especulação. É para contratar o Robinho? Não sei.
É para contratar o Diego, meio-campo, que o Flamengo está precisando de um jogador de ligação. Se o Arthur Maia não vingar, mas tem que prestigiar o Arthur Maia, que no meu modo vai ficar de na ver... reserva pro mim de novo. Pois é o melhor jogador para aquela posição ali. O cara que faz a ligação. O Flamengo continua desde o ano passado com o defeito da zaga da Bicão, chutão para o ataque. A bola não passa na meiuca, porque faltavam jogadores de habilidade para fazer essa ligação. E está continuando assim. Será que o Almir vai ajustar? O time é o mesmo que perdeu para o São Paulo. Pois é. E o Almir jogou muito mal contra o São Paulo, perdido, coitado. Não é culpa dele, ele estava ali totalmente perdido, tentando se achar e não se achou. O nosso Apolinho, o Aston Rodel, Apolinho, um abraço, Apolinho, tá mais magro, né, Apolinho? Comeu o presunto, hein? O Apolinho estava falando isso hoje comigo, o Almir ele não consegue se achar. Logo mais a gente vai meter lá um dia Trivela, vou contar a história do Apolinho, hein, garotinho? No lançamento, inclusive, do novo patrocinador da Jeep, o Zico foi lá contratado e tal, estava lá presente e falou, soltou um torpedo para o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Tem que usar essa caneta para contratar. Aí o que o presidente falou? Palavra de rei. Palavra do rei, o rei manda aqui, palavra de rei, palavra de rei. Agora, presidente, vê lá quando contratar, se for contratar mesmo, se é o Robinho, se é o Diego, eu não sei quem vai ser. Mas quando contratar, vê se contrata certo para não acontecer o que aconteceu com o Carlos Eduardo. Trouxe o Carlos Eduardo veio, Carlos Eduardo vai jogar, foi da seleção, o camisa 10, Carlos Eduardo é o 10, Carlos Eduardo é o 10, aí virou o 20, foi embora, fez um gol contra o Cruzeiro, foi o Pelaipe que trouxe o Carlos Eduardo porque trabalhou com ele lá no Grêmio. Obrigado, Pelaipe! A verdade é o seguinte, o que o cara foi não interessa. Por exemplo, esse Diego, que foi do Santos, era mais destaque que o Robinho no time do Santos. E jogou muito no Atlético de Madrid, daí depois ele voltou para a Alemanha. Ele foi campeão pelo Atlético de Madrid, ele estava jogando bem. Lá na Alemanha já está na reserva. E fez gol na semifinal da Champions, inclusive. Pô, ele manda bem. É um jogador de habilidade. Agora, o Robinho, parece que o Flamengo está guardando em segredo. Será que o Robinho vem para o Flamengo ou não? Ele encaixaria melhor no Flamengo do que o Diego? Não, acho que os dois encaixariam bem. O problema é negócio de salário, né, Zé? Os caras ganham muito, né? O Flamengo está arrumando 4 milhões aí, como é que vai fazer para pagar os caras todo mês? Todo mês vence o salário. Robinho é salário alto, e a política de austeridade com limite lá de salário? Tem negócio da grana, que o Flamengo acerta aqui. Agora acerta imagina ali. O Robinho chegar ganhando mais do que o técnico Vanderlei Luxemburgo. Pois é, aí é que E aí? E o Vanderlei, será que ele continua no Flamengo? O Vanderlei, Zé Carlos, domingo é um jogo. Ó, se o Flamengo perder domingo Jogo pro Sport chave no Maracanã, vai começar uma pressãozinha em cima do Vanderlei. Já tem gente na diretoria fazendo pressão, né? E olha, o Vanderlei não gosta que pergunte sobre fica o São chateado. Paulo. Mas o São Paulo Perdeu continua com ontem, o técnico interino. De novo. Que é uma perdeu. figura querida, um cara muito gente boa. Milton Cruz. Trabalhei com ele aqui no Botafogo, ele jogou no Botafogo, foi lateral do Botafogo, Milton Cruz, é um cara super educado, super fino, mas não está acertando. São Paulo saiu ontem, foi eliminado. E a verdade é a seguinte, o Robinho encaixa bem no Flamengo. Mas como solucionar? Pode haver uma engenharia financeira compondo com um grande anunciante, um grande patrocinador. Lá. O patrocínio que chegou agora não pode de repente não chegar? Não está entrando patrocínio agora, de repente? Eu vou pagar metade. E aí? Vamos rachar o salário. Quanto é? 1 milhão, dou 500. Aí o Flamengo dá 500. Aí vale. Bota o Robinho lá. A galera vai gostar, vai vibrar com o Robinho. E o Milan só dispensou porque teria de pagar o salário do Robinho até o ano que vem, até 2016. Então economizou uma grana alta, fizeram um acordo, ficou bom para as partes. E o Santos, que está devendo ao Robinho, também tem que compor com ele. Está interessado em que o Robinho continue, mas tem que chegar junto. Mas aí vem aquela história. Como tem gente devendo a jogador? Quero saber se vai funcionar aquele negócio do clube, vai ser eliminado, vai perder ponto, vai não sei o quê, se não pagar. Eu quero ver como é a hora que essa confusão chegar lá. O Corinthians mesmo agora já está, era o poderoso Corinthians. Ontem já começou, não, está devendo salário. Mas olha aqui, tá a CBF e os clubes estão defendendo no Congresso modificações naquela medida provisória. Isso vai dar problema, isso vai dar problema. Exatamente para tirar isso aí, porque senão o que vai acontecer? Vai perder ponto? Vai ser desclassificado? Vai ser eliminado? Todo mundo está devendo, cara. Não, aqui no Brasil, Zé Carlos, os clubes já têm essa mania de não pagar em dia. A maioria faz isso. Alguns pagam, mas a maioria não paga. O Corinthians no ano passado pagava em dia. Agora não está pagando mais. O Palmeiras pagava em dia. Aí passou uma fase que o Palmeiras não estava pagando ninguém, a coisa apertou. Aí agora voltou a pagar em dia. É complicado isso. Aqui no Brasil é assim, irmão. Agora, mesmo com esse problema, por isso que o presidente Eduardo Bandeira de Mello caiu na real. Vai jogar a média de 6 a 7 jogos fora, exatamente para faturar. Pegar 1 milhão em cada jogo desse, 900 mil, é muito mais do que ganhou o Vasco
que ganhou o Botafogo. Ó, vamos ver domingo, Flamengo e Sport, 4 da tarde no Maracanã. Esse jogo está marcado. Vamos ver domingo qual vai ser o lucro do Flamengo nesse jogo. Se é que vai ter lucro. A despesa Porque o Flamengo, é alta. a despesa é muito alta. A despesa é é alta demais. Definida a final da Liga dos Campeões, que será entre Barcelona e Juventus. O time italiano empatou com o Real Madrid em 1-1, mas o placar do primeiro jogo garantiu a classificação, porque a Juventus ganhou foi por 2-1. Olha o Foi o gol do Cristiano pênalti. Ronaldo, ele primeiro esperou o Buffon cair. É. Buffon caiu, ele tocou no meio do gol, olha só. E aí olhou pra câmera e falou, eu sou é bonito. Pro telão. Sou Ele bonitão. olha pro Cadê telão. o telão? Tá ali. Aí Como é que ele ajeita o tupete? Aí ele arrumou, falou, eu sou bonito. E demais, quando ele acorda, ele tem um espelho na frente e um atrás. Olha o gol do empate da Juventus. É, o gol da Juventus, empate. Aí ele falou, tô bonitão. Ô. Aí eu falei, como é que você tá? Tô bonitão. Aí ele se vê por trás também no outro espelho. Aí ele fala, e gostoso. Ele é todo vaidoso. O gol aí foi do Morata. Agora Barcelona e Juventus. Na Bolsa de Apostas vai dar Barcelona. Lá na Alemanha esse jogo. Disparado, vai ser em Berlim. Berlim. No dia 6 de junho. 6 de junho em Berlim. E o Bayern, que é o poderoso Bayern lá, o poderoso Bayern. Cadê o Bayern? Tá fora. Poderia estar jogando, pois é. Se fosse em Berlim com o Bayern era bom, mas não vai, né? Agora, a verdade é o seguinte, o time do Bayern de Munique é muito bom, mas sem perdeu o Robben, dois jogadores e Ribéry. E o Ribéry, aí caiu inteiramente a qualidade do time. Agora, né? não podemos deixar de falar que o Barcelona é um timaço, né? Principalmente no meio de E campo o Barcelona pra frente. de hoje não é aquele negócio de toquinho pra bola, pra trás, pra lado, não. É só pra frente. Rápido intervalo aí, daqui a pouquinho a gente volta batendo bola com você. Durante a semana você vai ouvir falar em Adriano oferecido ao Botafogo. Eu acho que diante de tantas oportunidades que ele teve, não resta nenhuma esperança de uma recuperação do Adriano, que está tanto tempo sem jogar. Eu continuo não acreditando na volta do Imperador. Recado final do Gilson Ricardo. E é bom lembrar que o Antônio Lopes, hoje no Botafogo, levou o Adriano para o Atlético Paranaense. E não deu certo. Não deu certo, entrou, chegou a ser vaiado. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, a gente entra batendo bola, falando de futebol. Boa tarde para você.